Você sugeriu, né, a gente fazer um programa especial sobre o Setembro Amarelo. Eu falei, verdade, por que não? É o mês da prevenção ao suicídio, né? E, no mais, assim, é um mês que falam bastante sobre saúde mental, né? Também. Pois esse tema era um tema muito tabu até pouco tempo atrás. Ainda é, mas esses anos de campanha já ajudaram a flexibilizar um pouco, o pessoal se interessar pelo tema e já não ter uma aversão. Porque quando a gente tem uma aversão a um determinado tema, esse tema não se fala sobre isso, não se informa sobre isso e o pessoal continua com os preconceitos, os tabus e não se enfrenta um problema que no Brasil, em especial, é um problema bastante sério, né? O Brasil é um dos poucos países no mundo no qual está aumentando, essa ocorrência está aumentando bastante, ao contrário de outros países, a maioria dos países está diminuindo. Então é muito bem-vindo a gente conversar sobre isso. É interessante porque as pessoas não se falavam sobre isso, né? Era um tabu porque acreditava-se que falar sobre isso ia incentivar, né? Assim, não fazer as pessoas entenderem que isso existe. Mas eu acho que é justamente o contrário. Falar sobre isso e tudo mais traz mais luz, assim, pro tema. Sabe, para quem trabalha sobre o tema, né, profissionais ou para pessoas que se dedicam à prevenção, no começo da campanha falava-se muito isso, é preciso falar sobre isso. Aí logo foi se percebendo assim, opa, é preciso falar da maneira correta, então é preciso falar sobre prevenção. Porque falar sobre isso como uma curiosidade, por exemplo, não leva a nada. Falar sobre isso sobre uma coisa mórbida também não leva a nada. Falar sobre isso de qualquer jeito pode até piorar o risco. Então, quem está por trás dessas campanhas e toda essa massa orgânica, né, de profissionais e pessoas dedicadas ao tema, pessoas enlutadas por suicídio, todo esse povo que trabalha agora, a gente toma esse cuidado, mas falar e falar da maneira correta, né? Falar sobre prevenção, não é falar de qualquer jeito. E como é que é isso de falar da maneira correta, falar sobre prevenção? O que as pessoas falam errado às vezes? Por exemplo, né, abordagens da mídia, que hoje em dia a mídia ela acata bem a orientação, ela está bem orientada com relação a isso. Mas, por exemplo, divulgação espetaculosa sobre um ato, suicídio, uma pessoa que foi vítima de suicídio, isso aí pode trazer, em vez de trazer prevenção, isso aí pode ser o contrário. Pode, devido ao chamado efeito Werther, isso aí pode até estimular algumas pessoas que estão vulneráveis a precipitar, né, um ato suicida. Por exemplo, divulgar cartas-testamento. Esses dias atrás eu não lembro exatamente onde, mas eu vi divulgação de cartas, né? Divulgação de cartas-testamento não é uma coisa bacana, né? Agora, o que seria legal? Divulgar meios de percepção do risco de suicídio. Isso a gente pode conversar bastante aqui, tem muita coisa para falar sobre isso. Percepção de risco, que a pessoa pode ver em si, pode ver nos outros, isso é bastante bacana. Pessoas, por exemplo, que tiveram pensamentos desse tipo, falar como esse pensamento fluiu, falar quais foram os acontecimentos que levaram a esse tipo de pensamento e como ela conseguiu superar, isso pode ser bacana também. Conhecendo os meios de prevenção, fortalecer esses meios na sociedade. Agora, eu estou falando aqui em conceitos. Aposto que você está pensando assim, vamos falar do que fazer de fato. É disso que a gente precisa falar. Então, como reconhecer o risco, como amparar as pessoas que estão em risco e como a gente fazer assim, com que os meios de prevenção sejam fortalecidos, né? Que as razões para viver prevaleçam na vida das pessoas.